uma alegria muito grande poder estar falando com você nesse dia. Estamos nos aproximando do final do ano. Eu gostaria de ministrar uma palavra de Deus ao teu coração, uma palavra para a sua meditação, que está no livro de Gênesis, no capítulo 11, do versículo 1 em diante, que diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. E disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Interessante, esse texto bíblico fala que havia um povo só e todos habitavam no mesmo lugar e falavam a mesma língua. E eles tinham um projeto de construírem uma cidade e construírem nela uma torre cujo topo da torre atingisse os céus. Havia um projeto, um único povo, no mesmo lugar e falavam a mesma linguagem. Interessante que este era um projeto que não agradava a Deus, não estava no propósito de Deus, mas este projeto, a Torre de Babel, estava dando certo. Eles estavam construindo. Estava dando certo porque eles estavam fazendo a coisa errada, mas de forma correta. Havia o mesmo propósito, eles falavam a mesma língua e havia unidade neste projeto. Interessante que, lamentavelmente, existem muitos projetos que estão dando certos, projetos ruins. Nós olhamos, infelizmente, hoje as drogas sendo distribuídas em todo o mundo, as drogas sendo distribuídas para os jovens, crianças, adolescentes, e tantas famílias sendo destruídas por este projeto maligno. Existe uma organização com relação ao tráfico de drogas. Existe um código de ética entre eles, e esse código é respeitado, e lamentavelmente esse projeto de destruição tem dado certo em muitas famílias, e muitas famílias sendo destruídas. Nós vemos também o Estado Islâmico, o pavor que está causando no mundo, onde estão matando crianças, famílias, matando cristãos, decapitando pessoas, incendiando pessoas. E, lamentavelmente, o projeto deles está dando certo em muitos lugares. Por que algo mal está dando certo? Porque estão fazendo de forma correta. Existe unidade de propósito nisso e, infelizmente, quantas famílias sofrendo, o mundo em pânico por causa disso. E a gente vê tantos projetos dando certo. Essa semana ainda eu conversava com alguém a respeito de uma pesquisa que foi feita, e essa pesquisa patrocinada pelo Ministério da Saúde, que diz que no nosso país, por ano, cerca de 500 mil mulheres cometem o aborto. Isso quer dizer, por ano,
500.000 crianças são sacrificadas. E sabemos que no nosso país o aborto é crime, a não ser em caso de estupro e criança com má formação cerebral, então é permitido. Mesmo sendo crime, como tantas clínicas cometem esse crime? Quantas clínicas são usadas para matarem estas crianças? E lamentavelmente estão crescendo, e existe todo um lobby na política, toda uma articulação para que esse crime deixe de ser crime. E ouvimos também uma própria manifestação do Supremo Tribunal Federal, onde entendeu num caso específico uma mulher que abortou e uma clínica que promoveu esse aborto, entendendo que isso não era crime. E, lamentavelmente, abrindo uma brecha muito grande para se legalizar o aborto no nosso país. É um projeto ruim? É. Mas, infelizmente, existe uma unidade de segmentos que defendem isso e estão tendo sucesso nos seus intentos. Eu quero dizer a vocês que projetos ruins podem dar certo quando se faz de forma errada. E se não fosse assim, o mundo não estaria do jeito que está. Mas, olhando o texto bíblico, nós vemos que Deus, olhando a construção da torre, Deus disse, olha, do jeito que eles estão fazendo, não haverá restrição. E é apenas o começo. Eles poderão fazer muito mais, porque falam a mesma língua. Eu quero dizer que Deus tem bons projetos. E um dos projetos de Deus é a família. Família é a ideia de Deus. E quando nós nos unimos em defesa da família, nos unimos para defender o casamento, para defender a fidelidade na família, defender as crianças, os jovens, os idosos. Quando nós nos unimos para defender os valores cristãos, eu tenho certeza que teremos a bênção de Deus nesse grande projeto que é a família. Mas para que as famílias possam ir bem, é necessário que haja unidade. A Bíblia diz que há muitas orações do casal que não são respondidas, porque muitas vezes não há unidade do casal. Eu me lembro de uma situação de um casal que orava, mas eles brigavam muitas vezes na oração. Ele queria uma coisa e ela queria outra coisa. Eu fico pensando como que Deus vê isso. Deus olhando o marido pedindo uma coisa e a esposa pedindo de forma contrária. Então, o que Deus quer é que haja primeiro um acordo entre o casal e, havendo um acordo, dirijam as suas orações a Deus e Deus, então, atenderá as orações. É necessário que o casal fale a mesma língua. É necessário que os pais e os filhos tenham concordância. Imaginem toda a família buscando a Deus, em concordância, em unidade. O que vai acontecer? Nós olhamos também a igreja. A igreja é um projeto de Deus. E quando nós falamos a mesma língua e estamos juntos no mesmo propósito da edificação da igreja de Deus, da igreja de Cristo, Deus está nesse projeto e Deus continuará nesse projeto igreja, nesse projeto evangelização do mundo, salvação de almas, a pregação da palavra de Deus, atender aqueles que tanto necessitam. São projetos extraordinários e que teremos a aprovação de Deus. Eu creio que Deus está dizendo a nós, não haverá restrição. É apenas o começo. Se você tem projetos que glorifiquem o nome do Senhor Jesus Cristo, pode ter certeza que Ele estará nisso. Alguém disse certa vez que o grande problema não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. Muitas vezes os maus se organizam
pessoas com más intenções se organizam para realizar os seus maus intentos e projetos de destruição. Nós precisamos nos organizar, precisamos nos unir e falarmos a mesma linguagem para os projetos que exaltam a Deus. A Bíblia fala a respeito das muralhas de Jericó caíram. Caíram quando tocaram as trombetas juntos. E juntos declararam: espada do Senhor e Gideão. E quando eles se uniram, num só clamor, fazendo as coisas de forma correta, eles não precisaram guerrear. Deus lutou pelo seu povo. É necessário que nós, povo de Deus, é necessário que todos aqueles que creem em Deus e têm bons projetos, possamos nos unir em um só clamor a Deus, e as muralhas, com certeza, elas cairão. Quando as pessoas de bem se unirem num só clamor a Deus, com certeza o mal será destruído. A Bíblia diz que Deus teve que interferir na construção desta cidade e da Torre de Babel. Como que Deus interferiu? Deus confundiu a língua deles. Aí eles já não se entendiam mais. Olha, gente, que interessante. E muitas vezes querem confundir a nossa língua. Os nossos inimigos querem nos confundir e nos dividir para que os nossos projetos sejam frustrados. Bondoso Deus, poderoso Pai Celestial, neste momento eu oro por milhares de pessoas que estão nos assistindo neste momento, ouvindo a sua palavra. Tu és o Deus que pode todas as coisas. És o Deus todo-poderoso, onipresente, porque pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, onisciente, porque conhece todas as coisas. O Senhor conhece essa pessoa que está nos ouvindo neste momento. Sabe das suas lutas, das suas dificuldades, ó Pai, das suas limitações, das suas dores, das suas lágrimas. O Senhor conhece todas as coisas. Mas não somente conhece, mas pode mudar a história desta pessoa. Deus Todo-Poderoso, quem sabe pessoas estão enfrentando um problema na família, problemas com filhos, problemas com o esposo, com a esposa, problemas de ordem financeira, quem sabe o desemprego, Senhor, e estão, meu Deus, aflitas em seus corações, angustiadas, pessoas talvez em depressão. Pai Celestial, mas que possam receber agora o toque das suas mãos amigas, o toque das suas mãos poderosas, ó Pai. Deus, a Tua palavra foi ministrada neste momento, que esta palavra produza fé neste coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja abençoada a sua família, o seu lar, haja paz, haja alegria, haja prosperidade. Meu grande Deus, e pelo poder da fé, eu repreendo toda enfermidade, eu repreendo todo o mal neste momento. Quem sabe alguém cujo já está diagnosticado com uma doença incurável de acordo com a medicina, mas eu quero a Tua intervenção neste momento. Eu creio que Tu és um Deus de milagres, Deus Todo-Poderoso. Esta pessoa seja curada, seja liberta em nome de Jesus Cristo e que possa visualizar o novo ano, um ano de vitórias, de conquistas, em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre cada pessoa, sobre cada família, em nome daquele que vive e reina para sempre, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos caminhando para o final do ano, o início de mais um ano. Eu não sei quais são os seus projetos, mas eu desejo para a sua família o melhor de Deus.
Que o ano de 2017 seja até aqui o melhor ano da sua vida. Seja um ano de grandes conquistas. Que você possa se reunir com a sua família e colocar o projeto da sua família perante o Senhor nosso Deus. Que o ano de 2017 seja um ano de paz, de alegria, de saúde. Seja um ano de crescimento para você. E muito embora se fala tanto em crise, que você possa, como Jesus, no meio do mar, em meio ao mar agitado, Jesus andando sobre as águas. Que nós possamos estar andando sobre as águas, ainda que as águas turbulentas, agitadas pelo vento, você, com a bênção de Deus, conduzido pelo Mestre Jesus, você possa caminhar sobre as ondas agitadas, possa caminhar em segurança nesse ano de 2017. Você e a sua família sejam abençoados. Lembre-se disso. Havia um povo só, no mesmo lugar, falavam a mesma língua e tinham um projeto. Projeto ruim, e Deus teve que interferir, senão ia dar certo. Coloque o teu projeto diante de Deus, em unidade com a sua família, em unidade com o Senhor Jesus Cristo, que todos nós sejamos abençoados. Eu desejo a todos vocês um 2017 de conquistas, de bênção, e que o melhor de Deus aconteça na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Filhos e filhas de Deus, quando nós nos colocamos diante do Pai Celestial, quando nós pensamos na nossa vida, como aconteceu o nosso nascimento, como foi que nós crescemos, os nossos pais, como é que eles nos cuidaram, e hoje, nesse momento, vamos pensar mais. Temos o começo de ano, final de ano, começo de ano, final de ano, meio ano, enfim, a nossa vida do dia a dia. Na verdade, as datas mudam, mas a palavra de Deus não muda. Ela permanece a mesma para sempre. Quando pensamos no passado, estamos pensando na história, daquilo que aconteceu, como foi ou deixou de ser. Quando pensamos no futuro, é um mistério. Por que mistério? Porque nós não conhecemos o amanhã. O nosso Deus conhece, mas nós não. E o presente? O presente é a dádiva de Deus, que nós estamos agora diante dele, na sua presença. E é a palavra dele que eu quero ler, para que eu e você pensemos nisso. E o livro do Apocalipse, capítulo 21, do versículo 5 até o versículo 7, diz assim: E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quando lemos esta palavra, e Jesus é quem está mencionando isso, ao dizer claramente aqui: aqueles que têm sede, ele dá de beber. Aqueles que têm fome, ele dá de comer. Mas aqui nós encontramos um momento precioso quando Jesus disse: está feito. Quando pensamos no está feito,
naquilo que já está pronto, de fato Deus preparou para todos nós o céu, e Jesus disse: quando eu voltar, eu vou levar vocês para comigo mesmo. E ele disse mais: se porventura vocês vierem a mim, de forma nenhuma eu os lançarei fora. Então, quando Jesus está aqui dizendo: quem vem a mim, eu dou-lhe da água da vida, eu dou-lhe do pão da vida, eu dou-lhe a eternidade. Então, eu quero que você pense um pouco nisso. Jesus disse: eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. E quando ele menciona isso, ele mostra claramente para mim e para você que o seu plano, o seu propósito, o seu desejo é que toda a humanidade receba graça, receba favor, seja abençoada. É isso que Deus quer para a minha, para a tua vida. No entanto, o versículo 7, Jesus deixa aqui uma palavra muito clara: o vencedor herdará todas estas coisas. É o vencedor quem vai herdar a graça, a bênção, vai herdar a solução de seus problemas, vai ter a cura das suas enfermidades, vai ter a divina graça em sua vida, aquela paz que invade o coração e que deixa as pessoas tranquilas. Que é isso que o salmista diz claramente na sua palavra: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quem habita na sombra do Onipotente? Então, quando descansamos em Deus, aí estamos aí. Somos mais do que vencedores. Agora, por que será que Jesus disse aqui: o vencedor herdará estas coisas? Que quem não luta, não vence. Quem não trabalha, Paulo disse, não deve comer. Quem não faz nada, não tem o direito de ser abençoado. Quando Deus, falando com Josué, e lá no seu primeiro capítulo do livro de Josué, os primeiros 9 versículos, Deus fala com Josué e diz: esforça-te, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem muito bom ânimo. E mais, não temas, não te espantes, mas esforça-te. E se nós não queremos lutar, e é claro que a luta exige esforço, para você subir uma montanha, você vai ter que despender de forças, das energias, mas se eu quero chegar lá em cima, eu tenho que fazer alguma coisa. Você quer vencer nessa vida? Pois bem, Jesus está do teu lado, pronto para te ajudar. Porque ele disse: sem mim nada podeis fazer. Mas diz a palavra de Deus no livro de Isaías muito clara: eis que eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Deus ajuda aqueles que se esforçam, aqueles que lutam, aqueles que batalham, não aqueles que abandonam, que deixam, que desistem. Nunca desista. Por quê? Aqueles que são, na verdade, chamados de covardes, nunca começam nada em sua vida. Tudo que vai fazer não dá porque é difícil. Não dá porque é difícil. Não dá porque é difícil. Mas espera. Foi fácil Jesus vir a esse mundo? Foi fácil Jesus morrer na cruz por mim e por você? Isso é sacrifício. Isso é difícil. Mas mesmo sendo isso difícil, Jesus veio e nos deu esse exemplo. Portanto, não fique aí parado. Começa já. Não seja um frustrado. Por quê? Os frustrados
nunca terminam aquilo que começam. Por que não terminam? Porque desanimam, porque desistem. Mas os vencedores, que é o que está aqui no versículo 7, eles nunca desistem. Não quer dizer que o vencedor não teve lutas, não teve problemas. Ele teve, ela teve, e com certeza até maiores do que as tuas, que você está querendo desistir, desanimar, deixar de lado. Mas, querido telespectador, eu te encorajo, enfrente. Não tenha medo. Não tenha medo dos problemas que podem surgir, pois Jesus está com você. E quando Deus disse, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, se nós cremos em Deus, por que é que nós vamos temer? Se um ser humano te estender a mão, ele pode te ajudar, pode te atrapalhar. Mas a mão divina, estendida para você, esta só te trará vitórias. Nunca você será derrotado. Nunca você será derrotada. Por isso, Jesus disse, os vencedores são meus, serão meus filhos, eu vou ser o Deus deles. Isto é, aquele que supre todas as necessidades e aquele que concede tudo que alguém necessita para a sua vida. Então, querido telespectador, o que você vai fazer a partir de hoje? Vai desistir? Veja bem, livro de Tiago, capítulo 5, versículo 11, está muito claro quando ali a santa palavra de Deus deixa claro dizendo, consideramos felizes aqueles que não desistem. Como Jó. Pense um pouco em Jó. Perdeu tudo, a sua família, os seus bens, mas ele não desistiu. Rasgou as suas vestes, chorou, a dor foi profunda. No entanto, ele continuou olhando e ele mesmo disse, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará e os meus próprios olhos o verão. E ele venceu, ele triunfou e Deus lhe deu o dobro de tudo que ele tinha antes. Então, vamos crer, vamos confiar, vamos aguardar, lute, não desista, não desista, insista, persista, mas nunca desista. Por quê? Porque Jesus te dá a vitória. Creia nele, ande com ele, viva para ele e ele estará com você todos os dias da tua vida. E não te deixará também à noite, porque ele não dorme, ele não deixa ninguém à margem. Ele está sempre pronto. Pronto para te abençoar agora. Eu quero fazer essa oração em teu favor, para que você receba a graça divina. Meu Deus e meu Pai Celestial, na tua presença divina, querido Salvador Jesus Cristo, tu dissestes na tua palavra, todas estas coisas são para os vencedores. E agora eu coloco na tua presença todas estas pessoas que estão nos assistindo, para que recebam agora a graça que necessitam para a sua vida. Não importa se é saúde, não importa se são problemas financeiros, se são problemas sentimentais, não importa se são drogas que estão oprimindo e destruindo a sua vida, não importa se são dissensões dentro de casa. Em nome de Jesus, receba a graça, receba a bênção e receba o favor de Deus na sua vida. E seja mais que vencedor em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém, Jesus.